Prazer, meu nome é Cecília, na verdade, eu estou na prevenção, e a gente trouxe um caso que a gente atendeu no ambulatório do Lípides, discutimos inclusive com o doutor Lu, e resolvemos trazer aqui na equipe, eu com a doutora Ana, para a discussão. Então, é uma paciente de 71 anos, residente natural de São Paulo, católica, ela trabalhava como cozinheira, tinha primeiro grau incompleto. De antecedentes, ela é hipertensa, com diagnóstico há aproximadamente 30 anos, diabética, teve um histórico de um carcinoma de renal de células claras com uma nefrectomia esquerda em 2011, lipidêmica, já uma paciente da que angioplastou CD em 2020, resistente farmacológico, tinha uma estenose carotídea bilateral, maior que 90% à direita, em segmento com a cirurgia vascular, e tabagista ativa, sem anos máximo. Ela fazia uso de AS, clopidogrel, atorvastatina, ezetimibe, atenolol, hidrocloro, losartano, lodipino e picacina. É uma paciente, então, como eu disse, que vinha em acompanhamento no ambulatório com a gente. Nessa consulta, ela veio pedindo uma carta de liberação cirúrgica para a endarterectomia. Mas na última consulta e na consulta de 3 meses atrás, ela já vinha com uma queixa de dor em face, na mandíbula, aproximadamente 3 meses, que pioravam os esforços, melhorava com o nitrato e tinha piora de classe funcional associada. Então, na última consulta, tinha sido solicitado um cateterismo para avaliar a possível progressão das lesões residuais referente ao CAST de 2020, para verificar se haveria um benefício de revascularização por essa cirurgia de grande porte. Uma paciente que era inteiramente funcional, né, apesar da idade, assim, a gente viu que ela era independente das atividades básicas e instrumentais, tinha uma PA de 150 por 60, um peso de 70, do exame físico de positivo, um sopro bilateral maior à esquerda. Tinha um sopro histórico objetivo também e um edema discreto em membros inferiores. Referente aos laboratórios, perfil lipídico controlado, né, em vigilância giatória do ezetimibe, com LDL de 77, função renal ali tocada, já tinha uma create basal de 1,23, com essa nefrectomia esquerda, create agora de 1,25 e uma glicada de 7. O eletro sinusal, nada que chamasse muita atenção também. O eco dela de 2020, com septo de 12, né, já tinha uma hipertrofia, uma parede posterior de 11, uma função de ejeção preservada, tem uma válvula mitral com componente de calcificação, uma estenose leve, um gradiente de 14 e uma área valvular de 1,9. A ótica não tinha nada. A ótica tinha uma ligeira calcificação, mas não tinha nada demais. E aí, só fazendo a contextualização, né, dessa parte da doença carotídea, o ultrassom de carótidas dela de 2020 tinha uma estenose entre 50 e 69 da esquerda e superior a 70 da direita, né? As vertebrais têm sinais de lesão estenose significativa, de 2020. Fez uma angiorressonância de 2021, tinha artérias vertebrais assimétricas, hipoplásica à direita, e aí demonstra essas placas ateromatosas com estenose acentuada, mais que 90%, maior à direita. Tinha também essa suboclusão em segmento de M1 de artéria cerebral média direita também. Ela fez uma cintila também, né? De 2020 tinha uma isquemia estresse induzida de pequena extensão, já de 2022 foi para média extensão lateral, anterolateral e inferolateral. E aí esse CAT, né? Eu coloquei aqui, mas acho que eu não vejo. Né? Eu começo mostrando para vocês a coronária direita, tá? A coronária direita e no oblíquo anterior esquerda. A coronária direita aparece aparentemente tão bons. Tem alguns claims aqui no ósseo terço proximal, tem um Reisner, né, uma região que a gente não consegue definir bem a borda da imagem, aparentemente bem, mas eu quero ver outras projeções para ter certeza que está tudo ok aqui nessa parte aorta ostial da coronária direita. Então, os stents estão bons. A gente vê aqui na bifurcação distal da coronária direita uma lesão importante, tá? Que vai da parte distal da coronária direita para o ósseo da descendente posterior. Tá? Também tem uma lesão no ósseo da ventricular posterior. Essa lesão não me parece grave. Tá? O que seria grave seria da direita para a descendente posterior.
E a descendente posterior depois tem uma placa um pouco mais para frente aqui também. Essa é a minha impressão da coronária direita nessa primeira injeção. Sempre importante a gente ver mais projeções para a gente ter certeza que está tudo certo. Essa projeção é uma projeção boa para abrir bem a bifurcação da coronária direita. O oblíquo anterior esquerda cranial. Tá? Então, de novo, aquela parte alto-chão me parece bem. Tá? E aqui, nessa projeção, vejo que é uma lesão excêntrica, a parte distal da coronária direita não parece tão grave assim mais. Tá? Nem gosto da DP. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente observa aqui é uma circulação colateral para a artéria circunflexa. Tá? Essa artéria circunflexa deve estar fechada ou suboblique. Está bem vista a colateral para a artéria circunflexa. Só tem essas três projeções da coronária direita. A gente tem uma lesão excêntrica distal. A minha sensação é que realmente é uma obstrução grave nessa bifurcação da direita para o ósseo da descendente posterior. Aparece numa projeção, não aparece na outra, mas a minha sensação é que essa obstrução realmente é grave. Injeção no tronco da coronária esquerda, muito cálcio. Tá? A gente não vê a artéria circunflexa, provavelmente está fechada no ósseo. Vamos explorar aí outras projeções, onde, de fato, a artéria circunflexa, ali, uma placa no tronco distal, e a artéria circunflexa fechada no ósseo. Tá? A gente vê um esboço de um ramo marginal, a artéria circunflexa deveria descer aqui, e ela está fechada na parte distal, com um esboço de fluxo aqui para a artéria circunflexa. Tá? E a placa no tronco distal. Aqui, o local onde a artéria circunflexa fecha. A artéria circunflexa fecha aqui. E placas na descendente anterior, nessa projeção, não me parecem graves. Também. Nesse ponto aqui, logo após a emergência da diagonal, uma placa na descendente anterior, mais uma vez, não me parece uma lesão grave. Mais uma projeção. A anterior não me parece com comprometimento grave, não. A gente tem aqui na prática a paciente biarterial, oclusão crônica de CX, uma lesão distal na coronária direita, cometendo o ósseo da DP. Nessas primeiras projeções, parece uma placa aqui no tronco. É mais difícil saber até onde isso é tronco, até onde isso é saída da DA. Todas as outras saídas da CX e todas as outras projeções que a gente vê aqui não chamam muita atenção. Não, honestamente, a DA terço médio não me emocionou, não. Tem uma placa aqui no terço médio, honestamente não me emocionou. O que mais me preocupa aqui seria tronco distal / ósseo de DA. Tá? Veja esse ponto aqui, a gente tem um Reis, está vendo? Uma região onde a gente tem um menor enchimento de contraste, tá? Seria já ósseo de DA, mas não está claro uma estenose grave. Todas as outras projeções caudais que a gente faz, o calibre parece muito bom. Essa região é que me preocupa um pouco. Tem uma projeção, essa projeção aqui, ó, pode ser isso daqui, pode ser uma calcificação severa, não está aparecendo bem nas outras projeções. E isso coincide bem com o local que sai a artéria circunflexa. Você está vendo? Aqui sai a oclusão.
Assim, honestamente, no meu modo de ver, eu gostaria de examinar, ainda mais tendo em vista a área de miocárdio e o risco, eu gostaria de examinar melhor isso daqui. Tá? Porque tem, tem uma placa aqui, não tem muita dúvida. Tá? É a região de onde sai a artéria circunflexa, eventualmente, a região, que se a gente fosse mexer, a região onde a gente teria que entrar na artéria circunflexa. É uma placa muito excêntrica. Tá? Ó, aqui ela aparece bem, aí coincide com a saída do CX, será que é o lote do CX que está mascarando? Quando você vai para todas as outras projeções, essa região. A gente tem um Reisner. Tá? Não sei se os residentes conseguem ver esse Reisner aqui. Esse local aqui onde o contraste é menos denso, menos escuro. Tá? A gente não consegue identificar muito bem as bordas dessa lesão. Se a gente vê com muita frequência, é lesão calcificada, às vezes com lesão em trombo. Tá? Mas em todas as outras projeções, isso não aparece muito bem. Tá? Não, deixa eu ver a terceira imagem. Não, a outra, da direita. Ah, da direita? Marginal. Marginal do CX, tá? Tem que tirar com o lateral. Boa. Boa. Então, assim, sem ver nenhum outro detalhe. Tá? Essa paciente, essa lesão tronco, ósseo de DA, se for uma lesão significativa, eu acho que é uma paciente que tende mais para o tratamento cirúrgico. Tá? Porque tem uma lesão de bifurcação na direita, uma oclusão crônica de CX e uma lesão com calcificação severa, tronco distal ósseo de DA. Eu acho que é uma paciente com tendência maior cirúrgica. Caso essa lesão não seja funcionalmente importante, tronco distal, DA, eu acho que o tratamento desse paciente é percutâneo. Recanalização da oclusão crônica de CX e tratamento da coronária direita. Tá? Mas eu acho que a definição desse tronco barra ósseo de DA, acho que é fundamental para a gente identificar aí qual seria a melhor estratégia para ela. Tá? Se essa lesão tronco ósseo de DA não for significativa, para mim o tratamento dela é percutâneo. Qual o melhor exame custo-efetivo para a infiltração? Não, o melhor padrão ouro seria a FFR. Esse seria o padrão ouro. Tá? Então, a gente faria uma avaliação funcional dessa lesão invasiva. Então, seria o melhor, o padrão ouro seria a FFR. O problema da FFR é a limitação que a gente tem, o Sistema Único de Saúde não reembolsa a FFR. A ultrassom? O ultrassom também não é reembolsável. Não, mas em comparação... Poderia ser utilizado, tá? Mas para avaliação funcional, o melhor ainda é a FFR. A gente faz a FFR em ultrassom aqui no Sistema Único de Saúde em eventos pontuais patrocinados pela indústria para treinar os nossos residentes. Tá? A gente não tem na nossa rotina no SUS, tá? A disponibilidade dessa ferramenta, porque não que o hospital não tenha, o hospital tem material, mas o SUS não reembolsa esse tipo de ferramenta. Tá? Então, o padrão ouro seria a FFR, ultrassom poderia ser utilizado. Tá? E o FFR por tomografia? Não, o FFR com tomografia não é uma boa opção. Tá? O FFR com tomografia, ele melhora muito a acurácia da tomografia. Tá? Então, naqueles casos em que a lesão da tomografia intermediária, que tem cálcio, em que o radiologista não consegue definir muito bem aquela lesão seria grave ou não, então o FFR-CT ele melhora a acurácia da tomografia, mas em termos de avaliação de repercussão funcional, não está longe de ser o padrão ouro. Índex de 28,5, ele estaria no tercio intermediário, né? Em termos de mortalidade em 10 anos, 33 cirurgia, 44 angioplastia, e MACE também uma diferença em torno de 10% cirurgia para angioplastia. Eu só não sei o que foi considerado aqui
com relação ao óxido de alto, barra tronco distal. Tá? Isso realmente me deixa dúvida. E, de novo, se for um óxido de DA, na pior projeção... Não considerou. Não considerou. Tá? Então, eu acho que se você pensar em um score 4.4, seria um risco cirúrgico intermediário pelo endoscópio, pelo STS. É 12%. Nossa, achei alto, hein? Achei bastante. Nossa, Porque 12 é risco cirúrgico muito alto. Quase 50% da mortalidade. E no Precise DAPT, 41 pontos também seria um paciente de alto risco de sangramento. Então, assim, com relação à decisão terapêutica, a minha sugestão seria realmente avaliar melhor esse tronco barra parte proximal iliar, tá? Para definir. Caso o tronco ósseo iliar não seja funcionalmente importante, a minha sugestão seria tratamento percutâneo, recanalização DCX e tratamento da coronária direita. E a carótida, que é para verificar? Então, a carótida talvez valesse a pena conversar com o pessoal da vascular, né? Porque a alternativa talvez olhar também o tratamento percutâneo, mas ele precisa ver bem a anatomia, se é factível, isso não faz aberto. E aí, com relação a se ela fosse com intervenção percutânea, a ordem dos fatores? Não, problema nenhum. Seria a favor de fazer antes, depois? Ou... Seria um problema antes ou depois, a gente realmente não muda nada, a gente pode fazer angioplastia sem mexer na carótida, sem problema nenhum. Tá, ok. Convidando a doutora Omar para emitir sua opinião e, na sequência, o doutor Dalan. Rápido, em relação a... O Carlos falou em relação a DA, em relação à lesão da DA do tronco distal. Isso é confirmado no racismo de via arterial, que é uma marginal boa para tratar. Tem a direita também para sequenciar tanto o DP quanto o PP, então, uma reexpressão completa. O que me assusta é o score de risco. Realmente, um score muito alto, eu gostaria de recalcular esse score. O Euroscore de 4, já o Euroscore intermediário, vai sair o Euroscore 3, e o STS também é muito alto. Para coronária, você vê isso muito frequentemente. Seria uma lesão, então, se a gente aceitasse esses valores, eu já fico um pouco com dificuldade de me classificar no caso assim. Agora, se não tiver essa lesão confirmada, caso dinámico, né? Plastia e tal, vai ficar assim. Doutor Dalan, por gentileza. Eu discordo só um pouquinho da coronário, da avaliação da coronária. Eu tinha visto esse filme com mais cuidado no meu computador e eu achei que a CD estava ótima. Parabéns para quem fez essa aterectomia rotacional, que alguns casos que eu vi, realmente eles ficam muito bem. E eu achei que a CD não tinha lesão importante, então me reportei só a lesão entre o tronco e a DA, que eu achei importante. E aí caberia os dois tratamentos, eventualmente, tanto mexer nesse local com uma angioplastia ou, eventualmente, a revascularização. O que fala contra a revascularização nesse caso, e não foi levado em conta na discussão, eu acredito, é que é uma paciente que tem, além dessa nefrectomia, um tumor aí de células claras, etc., ela tem lesão nas duas carótidas suboclusivas. E isso, para uma cirurgia tradicional, deve ser muito considerado, porque a chance desse doente ter uma complicação neurológica é muito grande. Então, em considerando essa lesão de carótidas, eu veria com muita delicadeza a indicação cirúrgica clássica. Como eu falei, antes de se mexer nas carótidas, revascularizar esse paciente com SEC é um risco muito grande de ter algum déficit neurológico. Então, eu realmente pensaria, na minha maneira de ver, se tivesse pouca lesão na CD
e uma lesão localizada entre o tronco e a DA, tentar realmente dilatar esse local, e nem se fala, então, abrir a CX, né? Aí seria fantástico. Mas me chamou a atenção quando eu vi a história, essa paciente tem um sopro supraclavicular bilateral, sopro na fúrcula, ela tem também um pouco de estenose aórtica e tem lesão nas duas carótidas, sopro nas duas carótidas. Deve ser muito considerado, é o nosso temor na cirurgia cardíaca, o doente sair com lesão neurológica. Pode. Então, doutor Dalan, foi muito bem colocado essa consideração, principalmente porque essa foi a pergunta. A pergunta foi essa, não foi que nós vamos fazer qual é o tratamento adicional ou tratamento clínico. A pergunta foi, eu devo operar primeiro essa carótida junto com a revascularização ou faço angioplastia? Como ela tem carótida bilateral, embora nos últimos 6 meses ela não tenha tido nenhum evento, existe uma controvérsia. Mas a tendência depende do serviço, poderia ser feito conjunto, se fosse realmente de indicação cirúrgica, embora nós tenhamos dúvida. Todos nós ficamos em dúvida em indicar cirurgia pela dificuldade de visualizar a imagem no sistema esquerdo. Foi isso. Então, a impressão é que essa paciente deveria ser tratada inicialmente do ponto de vista vascular e rediscutir o caso dela numa outra oportunidade após o tratamento das duas carótidas. É uma possibilidade visando toda a dificuldade que nós vamos ter em identificar e quantificar. Mesmo porque ela tem uma colateral muito boa da coronária direita para a marginal e o enchimento na Spider, o Dr. Carlos mostrou direitinho, um fluxo rápido, um fluxo assim, embora fica dificuldade na anatomia, junto, como o Dr. Carlos falou, junto ao estente, junto à circunflexa. Talvez seja alguma coisa relacionada com a característica dessa posição. É isso, doutor Carlos? A lesão do tronco, você diz? Quando dá como o senhor já comentou. Então, o FFR é muito bonito, mas nós temos uma certa dificuldade. Então, do ponto de vista do que fazer com a paciente, que é a pergunta, nós temos que fazer, primeiro, a impressão, fazer o tratamento da carótida e depois rever o caso dela, se for o caso, até reestudar, enfim, são 2 passos, né? E a pergunta, vamos responder a pergunta que foi feita pelo clínico. É uma ideia, não sei que podemos, o doutor Dalan já se manifestou a pergunta que foi feita pelo clínico, né? Agora, se nós vamos acrescentar um tratamento adicional ao clínico depois, do ponto de vista coronariano, aí podemos até discutir uma outra vez. Para o paciente, talvez a brevidade desse tratamento da carótida seja mais interessante. Vou convidar a doutora Ana para comentar. A gente preferia, se tivesse um tratamento antes da carótida, lembrando da dupla antiagregação também. Não sei qual seria a abordagem da carótida. Então, a gente queria justamente essa discussão para poder fazer a liberação cirúrgica, porque é o que ele nos perguntou, né? O cirurgião vascular está falando, dá para fazer essa intervenção na carótida? A pergunta dele, por isso que a gente fez toda essa avaliação, para ter assim, olha, o risco é tanto, ela tem uma isquemia de moderada extensão, pelo menos de moderada extensão, tem um cateterismo, e nós discutimos e nós achamos por bem, primeiro fazer essa... Eles vão abordar as duas carótidas. Eles vão abordar, mas eles querem saber... Então, não é melhor se a abordagem é de carótida bilateral, mesmo que ela não tenha tido 6 meses algum evento, a tendência é abordar ou no ato cirúrgico, o procedimento importante, ou, primeiro, o que é mais importante, o que chama atenção no caso,
Sim, eu acho que Ela não veio aqui no hospital com um quadro clínico de síndrome coronária aguda que motivaria a preferência do tratamento em relação a algum sopro constatado num exame, por exemplo. não, Então, eu acho que pode ser bem escrito. Foi discutido no Harting dificuldades que poderiam ser concluídas ou respondidas a posteriori de um tratamento mais importante num paciente de alto risco de doença de AVC, uma paciente cujo perfil não é satisfatório, fuma, o diabético com hemoglobina glicada de 7, então já colocou um stent anteriormente, e mesmo assim o perfil continua a mesma coisa, não mudou seus hábitos. não. Sim, Então é isso. Agora, tratando isso, talvez a tendência fosse mais para um procedimento clássico cirúrgico, mas isso só poderia ser definido mais para frente, não é, doutor Carlos? Quando definimos aquela dificuldade anatômica numa projeção ou duas da cinecoronografia que foi feita. Desculpe falar tanto, mas acho que a gente já respondeu. O doutor Dalan Foucault achou que vem nesse caso. Não, sim, eu concordo plenamente com todas as ressalvas. Ela veio, né, ela veio para fazer um pré-operatório de cirurgia vascular, né, de carótidas, e tem a questão da doença coronariana. Aí o que essa assistente propôs, então, né, a gente discutir algum tipo de revascularização, considerando a doença coronária e a dúvida da lesão do tronco, né? Porque quando a gente pensa em tronco, a gente pensa em melhora prognóstica, mesmo porque o risco de óbito, né, é muito alto. Então, eu penso que essa paciente, para a cirurgia, seria um paciente de alto risco. O doutor Lu, na impressão dele, deixou, né? Se a decisão for por cirurgia, tentar abordar a carótida antes ou intraoperatório. E se for por angioplastia, e discutir com Carlos e vascular qual seria o melhor momento. Fazer angioplastia carótida não me atrapalha, mas eu entendo perfeitamente a preocupação. Parece ser mais crítico. É o problema carotídeo. De repente, poderia fazer a intervenção da carótida antes e a intervenção após, né? Porque eu acho que esse tronco ele precisa ser estudado. Não tem como deixar essa paciente. Precisa ser estudado. Eu acho que a gente tem que decidir a ordem dos fatores, porque ela tem que ser intermediária. Então, a gente poderia. O benefício do paciente agora é esse. Depois, essa é a prioridade. Depois é outra coisa. Tendo risco, é claro que tem risco, mas, enfim, juntando tudo, parece que a prioridade seria mais as outras carótidas. A impressão que dá. Doutor Dalan, não tem mais Concordo. Você? Concordo, eu acho que a prioridade dela é a carótida. Deixamos aqui, então, como para reestudar esse tronco, uma tendência de tratamento percutâneo, complexo, mas... Doutor Carlos,